noite, eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Laudo do IML diz que o deputado federal Paulo Maluf tem doença grave, mas pode continuar preso. Retrospectiva 2017, hoje você confere com a gente o que foi destaque no poder internacional e também a situação da violência no Rio de Janeiro. Os destaques a partir de agora você confere aqui pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre a situação do deputado federal Paulo Maluf, que está preso. Quem tem os detalhes sobre essa questão da apresentação dos laudos, laudo do IML, laudo paralelo apresentado pela defesa de Paulo Maluf, é Carolina Pimentel, na Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, e antes de falar desses laudos, Rosiane, falar de uma notícia que saiu agora há pouco, o juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Bruno Aiello Macacari, ele deu um prazo de 10 dias para que o Instituto Médico Legal de Brasília e a Penitenciária da Papuda respondam a 32 novos questionamentos feitos pela defesa do deputado Paulo Maluf sobre o quadro de saúde dele e se o presídio tem condições de atender às demandas médicas do político. E a partir dessas respostas que o juiz vai decidir sobre um pedido que foi apresentado pela defesa de Maluf para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar. O juiz determinou também que a direção da Papuda já instale suportes e barras de proteção na cela do deputado para facilitar a locomoção dele e evitar acidentes. Bem, e esse pedido da defesa de Maluf vem aí um dia depois da divulgação de um laudo da perícia médica feita pelo IML de Brasília. Os peritos concluíram que o deputado tem problemas graves de saúde, mas que pode continuar preso desde que receba tratamento adequado dentro do presídio. Já a defesa de Paulo Maluf criticou esse laudo, disse que ele não tem condições de ficar preso porque sofre de câncer de próstata, problemas cardíacos e na coluna, além de hérnia de disco. Paulo Maluf está preso aqui em Brasília, na penitenciária da Papuda, onde cumpre uma pena de 7 anos e 9 meses em regime fechado. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro. Rosiane. Obrigada, Carol, mas eu vou pedir mais uma informação aí antes de passar para as demais notícias dos outros veículos aqui da EBC, porque eu sei que tem muitos destaques hoje na Agência Brasil e entre eles está aquela situação da segurança no Rio Grande do Norte. Vocês, inclusive, têm uma atualização sobre a situação do dia, né, Carol? Sim, Rosiane, a gente está acompanhando a situação no Rio Grande do Norte, né? Uma situação, uma crise na segurança pública no estado. Inclusive, 2 agentes da Força Nacional que estão ali no estado para reforçar a segurança pública no Rio Grande do Norte foram alvos de uma tentativa de assalto na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Civil, os agentes trocaram tiros com 3 assaltantes que os atacaram quando eles estavam retornando ao batalhão. Uma agente da Força Nacional foi atingida de raspão na cabeça, levada a um hospital, medicada e foi liberada em seguida. De acordo com o Ministério da Justiça, os 2 integrantes da Força Nacional estavam à paisana de folga e foram abordados quando estavam em um carro particular. Desde o dia 22, um efetivo extra da Força Nacional está ajudando no patrulhamento das ruas de Natal por causa da paralisação dos policiais militares, civis e bombeiros do estado. As categorias interromperam as atividades por causa do atraso nos salários. Agora, no último dia 25, a Justiça declarou ilegal essa paralisação e determinou que os policiais e os bombeiros voltassem ao trabalho. Inclusive, as categorias estão reunidas em assembleia neste momento para decidir os rumos da paralisação, se voltam às atividades ou não. O governo do Rio Grande do Norte alega que está enfrentando uma crise financeira, inclusive pediu socorro ao governo federal, mas o Ministério da Fazenda vetou um repasse de 600 milhões de reais ao estado, seguindo uma orientação do Tribunal de Contas da União. Agora o governo do Rio Grande do Norte está tentando a liberação desse recurso, está recorrendo aí ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também ao Tribunal de Contas da União. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E eu vou aproveitar que a gente está falando dessa questão da segurança pública para conversar com o Maurício Almeida, da TV Brasil, no Rio de Janeiro, porque por lá, reforço em relação à segurança na Rocinha ambienta a gente sobre a situação de hoje. Maurício Almeida, boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. Pois é, mais um dia com tiroteios na comunidade da Rocinha.
No início da manhã, policiais militares invadiram a Rocinha em busca de armas, drogas e também na tentativa de prender traficantes. Houve confronto logo na chegada e, segundo moradores relataram, durante toda a manhã os tiroteios foram intensos. Vários relatos em redes sociais da internet falando sobre essa troca de tiros entre policiais e traficantes. A Polícia Militar deixou, no fim da tarde, a Rocinha, apreendendo 7 granadas, munições de fuzil e também algumas armas, uma pistola e também drogas, cocaína e maconha. Mas ninguém foi preso. A situação continua instável lá na Rocinha, Rosiane. Maurício, a gente sabe que a situação da segurança no Rio de Janeiro foi um dos principais assuntos em destaque durante todo o ano. A gente falou aqui várias vezes ao longo do ano sobre este tema e durante esta semana a gente está fazendo aqui uma retrospectiva do ano de 2017. Foram várias as ações de poder em relação a essa área de segurança aí no Rio de Janeiro, então ajuda a gente aí para fazer essa retrospectiva de 2017 para lembrar os principais fatos nesta área. Rosiane, infelizmente é uma retrospectiva triste com muitos casos emblemáticos da falta de segurança aqui no Rio de Janeiro. O maior deles, eu acho que foi na Rocinha, quando em setembro o traficante Antônio Bonfim, que está preso em um presídio federal de segurança máxima e mesmo assim ordenou uma invasão na Rocinha. Começou ali um confronto sangrento. Antônio Bonfim nem tentava retomar o controle da venda de drogas, que no momento a Rocinha era dominada por Rogério 157. O confronto se estendeu por vários dias. Uma autoestrada que passa em frente à Rocinha chegou a ficar fechada por causa dos tiroteios e as Forças Armadas foram acionadas, cercaram a Rocinha. A Polícia Militar subiu a Rocinha, prendeu drogas, armas, prendeu diversas pessoas e no início de dezembro, Rogério 157 acabou sendo preso em outra comunidade aqui do Rio de Janeiro. Mas essas prisões ainda não resolveram o problema na Rocinha. Os tiroteios continuam, como nós mostramos hoje. A violência, infelizmente, continua na Rocinha. O governo federal prometeu ajudar o Rio de Janeiro para combater a violência. O ministro da Defesa esteve várias vezes aqui no estado do Rio prometendo essa ajuda federal. A Força Nacional está aqui no Rio de Janeiro ajudando no patrulhamento das estradas junto com a Polícia Rodoviária Federal para tentar reduzir o roubo de cargas. Mas, infelizmente, também o roubo de cargas continua alto e nem quem tem que combater a violência consegue se proteger. Tanto que esse ano no Rio de Janeiro temos o triste número de 132 policiais militares assassinados, ou em serviço ou no momento de folga. Policiais que morreram apenas porque eram policiais militares que se transformaram em alvos de traficantes, de bandidos aqui no Rio de Janeiro. Se a polícia não tem segurança, imagina estudantes, crianças inocentes. Várias escolas ficaram fechadas por causa de tiroteios. Em uma delas, infelizmente, uma estudante acabou morrendo, a estudante Maria Eduarda, que foi assassinada dentro de um colégio na zona norte do Rio de Janeiro. Depois disso, a prefeitura decidiu fechar, interromper as aulas sempre quando acontecia uma operação da polícia. E o saldo, olha só, em apenas 11 dias desse ano, todas as escolas públicas do Rio de Janeiro funcionaram normalmente. Nos outros dias, várias escolas ficaram fechadas por causa da falta de segurança. Rosiane, uma retrospectiva bem triste. Pois é. Maurício, ao longo dessa semana você ainda vai fazer outros balanços para a gente. A gente lembra que ontem Maurício já fez um balanço da situação econômica do Rio de Janeiro. Hoje está falando sobre a questão de segurança. Ele ainda vai falar sobre as pautas políticas ao longo desta semana, sobre a situação do ex-governador Sérgio Cabral, um ano que a gente teve ex-governadores presos no Rio de Janeiro, 3 ex-governadores presos. São balanços que você vai acompanhar da retrospectiva de 2017. Agora, entre os temas você falou de economia. Por falar em economia, hoje, aí a gente volta para a pauta do dia, sai da retrospectiva e vai para a pauta do dia. Hoje o presidente Michel Temer esteve aí no Rio de Janeiro e falou sobre pauta econômica, né, Maurício? Falou inclusive da necessidade, novamente voltou a falar sobre a necessidade da reforma da Previdência, com uma observação, viu, Maurício? Nesse exato momento que a gente está aqui conversando, vários parlamentares passaram aqui atrás da gente, chegando para uma reunião aqui no Palácio do Planalto, onde hoje, novamente, o presidente Temer, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, eles vão conversar com parlamentares e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, justamente para discutir reforma da Previdência. E aí a pergunta que eu faço é o que disse o presidente hoje aí nessa pauta no Rio de Janeiro.
Olha, Rosiane, aqui no Rio de Janeiro, Temer estava bem otimista sobre a reforma da Previdência. Ele acha que ela vai ser aprovada. O presidente esteve aqui no Rio, no norte do estado, em São João da Barra, para inaugurar a zona de processamento e exportação do Porto do Açu. O Porto do Açu, que pertencia ao empresário Eike Batista, que pretendia construir na região um grande parque industrial. Com a quase falência de Eike, o Porto do Açu ficou praticamente parado, mas agora vai voltar a funcionar com essa zona de processamento e exportação que deve começar a entrar em atividade no máximo em 24 meses, segundo o governo federal. A vantagem da chamada ZPE, a zona de processamento e exportação, é que ela não tem impostos federais. Portanto, uma indústria que se estabelecer no local do Porto do Açu faz a sua produção voltada para exportação e não paga impostos federais. O objetivo é incentivar a exportação naquela região do Rio de Janeiro. Agora, voltando ao assunto Previdência, Temer, como eu disse, estava muito otimista. Ele disse que em breve esse assunto vai ser superado. Assim como a reforma trabalhista foi uma polêmica superada, a reforma da Previdência também vai ser superada. Ele acredita que ela vai ser aprovada no início do ano que vem, no mês de fevereiro. E diz que se alguma pessoa pretende ganhar mais que o teto do INSS, deve investir em previdência privada. Que isso sim seria um absurdo, ganhar mais que o teto do INSS. E Temer falou que no ano que vem a Previdência certamente vai ser um tema central no debate eleitoral. Vamos escutar. Previdência, se nós não fizermos agora, não haverá um candidato a governador, não haverá um candidato a presidente, não haverá um candidato a deputado federal, a senador, que não tenha que tocar no assunto, porque será cobrado a respeito da reforma da Previdência. E sobre ser cobrado, ainda quando tiver que fazê-la, terá que fazer uma reforma muito mais radical. Radical do tipo daquela que ocorreram em estados europeus, em que houve corte de pensão de 20%, 30%, houve corte de vencimento de servidores públicos. Portanto, quando nós fazemos agora uma transição na Previdência, uma reforma da Previdência, nós estamos adiando esta, digamos assim, radicalidade com que se há de fazer a reforma da Previdência mais adiante. Ela levará mais tempo. O presidente Temer está com uma agenda cheia nesse fim de ano. Antes de viajar para o Rio de Janeiro, ele assinou a criação do Programa Nacional de Biocombustíveis, que pretende incentivar a produção do etanol e do biodiesel, seguindo um programa que já existe nos Estados Unidos. O objetivo é reduzir a emissão de gases poluentes que produzem o efeito estufa. Rosiane. Obrigada, Maurício Almeida. Olha, a gente até lembra aí sobre essa questão que o presidente Temer falou, de que o assunto vai continuar na pauta sobre reforma da Previdência. Ontem, Daniele Popov, que está aqui ao meu lado, vai falar com a gente agora sobre um outro assunto. Ela até lembrou aqui comigo que ontem, inclusive, o ministro Carlos Marum, né, Dani, chegou a falar que não dava mais para empurrar com a barriga, foi a expressão que ele usou em relação à reforma da Previdência. Mas a notícia que você tem hoje para a gente é em relação a dados de emprego no país e que pela primeira vez, após a reforma trabalhista, pela primeira vez aí saíram os dados referentes a trabalho intermitente. Isso mesmo, Rosiane. O governo anunciou hoje, o Ministério do Trabalho, que foram criados em novembro 3.120 contratos de trabalho intermitente. Essa modalidade, como você disse, ela está prevista, né, na reforma trabalhista e passa a fazer agora parte dos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Eu vou trazer então alguns dados que foram divulgados hoje, Rosiane. A maioria das contratações, essa dos contratos intermitentes, 92%, ela ocorreu no setor de comércio. E nessa modalidade, o trabalhador, ele recebe por período trabalhado, ou seja, por horas ou por diária. E assim como qualquer outro trabalhador, ele tem direito a férias, FGTS, Previdência, mas tudo proporcional, né? Agora eu vou trazer dados para vocês do CAGED, o tradicional cadastro mensal, né, que o governo anuncia. O saldo de empregos formais no Brasil em novembro ficou negativo. Houve uma redução de 12.292 vagas. Em relação a outubro, houve redução de 0,3%, segundo o CAGED. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, ele disse que em novembro há uma tendência de queda, mas argumentou, né, ressaltou que isso não
não indica aí uma interrupção do processo de criação do crescimento econômico, né, de criação de postos de trabalho. Nogueira acrescentou ainda que dos 11 meses do ano, em 8 deles foram registrados, né, crescimento aí na criação de vagas de trabalho. Vamos trazer mais informações. O resultado de novembro considera cerca de 1.112 admissões contra 1.124 desligamentos e no acumulado do ano o saldo é de quase 300 mil empregos, com expansão de 0,78% em relação a dezembro de 2016. Nos últimos 12 meses, o saldo é negativo, com retração de 0,46%. O único setor que registrou o saldo positivo foi o setor de comércio, um pouco puxado aí pelas vendas no final do ano, né? Segundo o Ministério do Trabalho. A região que criou mais empregos foi a região sul, seguida da região nordeste. Nas outras regiões do país, o saldo foi negativo. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Lembrando que você pode conferir esses números bem detalhadamente no site agenciabrasil.abc.com.br. No próximo bloco, outras informações para você que foram destaques nos corredores do poder hoje e também mais retrospectiva 2017. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que são destaque hoje nos corredores do poder. Agora uma notícia bem em cima da hora mesmo. A Carolina Pimentel, da Agência Brasil, vai trazer informações para a gente a respeito do pedido de demissão do ministro do Trabalho. No bloco anterior a gente estava falando, inclusive, sobre declarações do ministro do Trabalho a respeito dos dados que foram divulgados hoje do CAGED. Mas aí agora a Carol traz essa informação sobre a saída do ministro do Trabalho. O que você tem de dados, Carol? Bem, Rosiane, saiu mesmo agora há pouco. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, ele pediu demissão hoje. A saída dele foi confirmada pelo Palácio do Planalto, após uma reunião dele com o presidente Michel Temer. Bem, não foi informado o motivo do pedido de demissão. Agora, Ronaldo Nogueira deve voltar à Câmara dos Deputados, onde ele retoma o mandato dele pelo PTB do Rio Grande do Sul, e ele estava aí no comando do Ministério do Trabalho desde maio de 2016. O último ato dele, como ministro, foi a divulgação dos dados de novembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, como a gente informou no bloco anterior. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Então, outros detalhes você também vai conferir no noticiário atualizado ao longo do dia aí, tanto na programação da TV Brasil, como no site da Agência Brasil e na Rádio Nacional. Agora eu vou chamar a Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional. Jéssica, boa noite. Você tem informação para a gente sobre abono salarial? O que é que você nos conta? Boa noite, Rosiane. Exatamente. Trabalhadores com direito ao abono salarial ano base 2015 têm só até amanhã para sacar o benefício. O Ministério do Trabalho e Emprego já informou que esse é o prazo final e não vai haver uma nova prorrogação. Segundo o MTE, até o fim de novembro, 1.400.000 brasileiros com direito ao benefício ainda não tinham sacado o dinheiro. Quem trabalhou na iniciativa privada em 2015 pode fazer o saque em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica. Já os servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil. Para ter direito ao abono salarial ano base 2015, é preciso ter trabalhado formalmente neste ano de 2015 e atender a alguns requisitos, como estar vinculado a uma empresa ou a um órgão público por pelo menos 30 dias naquele ano, ter remuneração média de até 2 salários mínimos no período, estar inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados informados corretamente pelo empregador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Para saber se tem direito ao benefício, basta fazer uma consulta ao site do Ministério do Trabalho, ir a uma agência bancária ou ligar para o Alô Trabalho no número 158. As ligações são gratuitas de telefones fixos em todo o país. E agora a gente volta a falar com a Daniele Popov aí no Planalto, porque ela tem mais informações em relação aos saques, né, Dani? Boa noite. Oi, Jéssica, boa noite para você. Pois é, a partir de hoje já é possível sacar valores iguais ou acima de R$50 mil na boca do caixa, desde que isso seja informado com 3 dias úteis de antecedência. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, essa decisão do Banco Central do Brasil, ela foi tomada para ter um maior controle sobre movimentações financeiras de valores elevados e evitar aí
aí reforçar, né, políticas para evitar corrupção e lavagem de dinheiro. Bom, é bom lembrar também que as agências bancárias, elas estão funcionando essa semana apenas até amanhã, quinta-feira, dia 28. Na sexta-feira, as agências funcionam internamente e só voltam a funcionar agora, no ano que vem, no dia 2 de janeiro. Agora eu volto aqui com a Rosiane ao meu lado. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. E agora, como eu anunciei no começo do programa, a gente vai voltar a fazer retrospectiva. Desta vez, retrospectiva internacional, com a participação aqui bem especial do nosso editor de internacional na TV Brasil aqui em Brasília, Bernardo Carvalho. Ele destaca aí os principais pontos do que foi notícia, né, no poder internacional. O Bernardo até dividiu, porque foi tanto assunto no poder internacional, ele dividiu em duas etapas, a gente vai acompanhar aqui. Primeiro ele fala de temas gerais, depois ele faz uma só sobre os Estados Unidos. Vamos acompanhar então os destaques do noticiário internacional na retrospectiva 2017. Olá, Rosiane. Um tema importante de 2017 foi o Estado Islâmico. O grupo perdeu quase todo o imenso território que controlava. Ele foi derrotado nas suas duas capitais, Mossul, no Iraque, e Raqqa, na Síria, além de em outras cidades. Acabou-se o sonho de manutenção e expansão de um califado. Mas, paralelamente, aumentou o número de atentados em outras partes do mundo, cometidos por simpatizantes. Eles foram praticados por lobos solitários ou pequenos grupos, como os ocorridos na Grã-Bretanha ou em Barcelona, na Espanha. Ou então por grupos maiores, como o que matou cerca de 300 pessoas numa mesquita no norte do Egito. Ou ainda o Al-Shabaab, na Somália, que fez vários atentados. Outra tragédia de 2017 atingiu os Rohingyas, que são muçulmanos. Cerca de 600 mil deles fugiram de Mianmar, um país de maioria budista, para Bangladesh. A ONU e organizações como Médicos Sem Fronteiras denunciaram que os militares de Mianmar executaram uma política de genocídio e limpeza étnica contra os Rohingyas, que são considerados imigrantes ilegais e não têm cidadania em Mianmar, embora morem lá há séculos. Também gerou grande reação internacional a campanha antidrogas do presidente Rodrigo Duterte, das Filipinas. Organizações de direitos humanos dizem que a polícia ou milícias executaram mais de 10 mil pessoas durante o primeiro ano do mandato de Duterte. Na Catalunha, na Espanha, o parlamento da região declarou a independência em outubro e foi dissolvido logo em seguida pelo governo central de Madrid. O presidente catalão Carles Puigdemont foi destituído e foram convocadas novas eleições. Diversos países acompanharam os fatos com apreensão, já que tem movimentos separatistas dentro de seus territórios. É o caso, por exemplo, do Reino Unido e da Grã-Bretanha, com movimentos na Escócia, no país de Gales e na Irlanda do Norte. Na Colômbia, o grupo guerrilheiro FARC entregou as armas como parte de um acordo de paz com o governo, que iniciou conversações também com o Exército de Libertação Nacional. A crise na Venezuela se agravou, houve revolta dentro e fora do país quando a Suprema Corte tentou assumir os poderes da Assembleia Legislativa. Depois, o governo convocou uma Assembleia Constituinte que foi boicotada pela oposição, assim como as eleições municipais de dezembro. O presidente Nicolás Maduro anunciou que vai concorrer a um novo mandato no ano que vem. A luta contra a corrupção não foi realizada somente no Brasil. Por exemplo, na Coreia do Sul, o bilionário herdeiro da Samsung foi condenado a 5 anos de prisão. No Equador, o vice-presidente Jorge Glass recebeu uma pena de 6 anos por envolvimento no escândalo da Odebrecht. E na Rússia, um ex-ministro da Economia foi condenado a 8 anos de cadeia. Do lado positivo, alguns países, como a Austrália, legalizaram o casamento gay. Já chega a quase 30 o número de nações que adotaram essa medida. E o mundo foi tomado por uma surpreendente onda de denúncias de assédio sexual ou estupro, que atingiu políticos e figurões de Hollywood. A revista Time homenageou como pessoas do ano as mulheres, ou mesmo homens, que resolveram romper a barreira do silêncio. E feminismo foi considerada a palavra do ano pelo dicionário norte-americano Merriam-Webster. O que nós vimos este ano foi uma mudança cultural que não era vista com essa força desde a década de 60. É com você, Rosiane. Portanto, a gente agradece aí a esse
todo o material aí de balanço do Bernardo. E lembrando, amanhã você confere com a gente a outra parte da retrospectiva que o Bernardo Carvalho fez pra gente, somente sobre os principais fatos no poder nos Estados Unidos. Agora, ainda para fechar o noticiário, uma notícia aí que vai com impacto no cenário internacional, porque o governo brasileiro, numa resposta à Venezuela, considerou como persona non grata o principal diplomata venezuelano aqui no Brasil. Quem vai contar pra gente é Tiago Bittencourt. O que é que isso significa na prática? Olá, Roseanne. O governo brasileiro declarou persona non grata o encarregado de negócios da Embaixada da Venezuela, Girard Antônio Delgado Maldonado. Este ato do governo foi uma resposta à decisão da presidente da Assembleia Nacional Constituinte venezuelana, Delcy Rodrigues, que expulsou o embaixador do Brasil em Caracas, Rui Carlos Pereira. Ele também se tornou persona non grata lá na Venezuela. Na diplomacia existe esse artifício em que um governo pode, a qualquer hora e sem necessariamente uma justificativa, declarar um representante estrangeiro como persona non grata, o que na prática significa que ele é obrigado a deixar o país. As relações entre Brasil e Venezuela estão estremecidas desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O governo venezuelano questiona a legitimidade do atual governo brasileiro, enquanto o governo brasileiro questiona o assédio do regime de Nicolás Maduro aos opositores. Roseanne. Obrigada, portanto, pela participação do Tiago. Lembrando que forte reação às ações que vêm sendo adotadas no governo da Venezuela, classificadas por vários governos democráticos como ações ditatoriais. Isso tem sido alvo de também reações de outros governos, como o Canadá, manifestação na OEA, e aí tem tido toda uma argumentação, inclusive sobre a questão da violência na Venezuela e o desabastecimento que a população enfrenta com problemas no dia a dia, até mesmo em relação à alimentação. Amanhã você confere outras notícias com a gente, inclusive mais retrospectiva. Exato, Rosiane. Além das nossas retrospectivas do Rio, São Paulo, de fotos também dos fatos do ano. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite.